Olá, galerinha. Vamos agora nesta aula tentar discutir um pouquinho do que é o chamado binômio de Newton, né? Então, o objetivo nosso nessa aula é desenvolver o cálculo de binômios e encontrar termos específicos no desenvolvimento de um binômio, né? Bom, inicialmente vamos primeiramente fazer aqui uma pequena ressalva sobre o nome binômio de Newton, né? Então, o nome binômio de Newton é devido a Isaac Newton, né? Esse senhor que aparece nessa foto. Newton é um dos maiores cientistas, né, que a humanidade já teve, só para vocês terem uma ideia, né? O homem era astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista inglês, matemático e físico, né? Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes da história da ciência. Essa obra foi publicada em 1987 e descreve a lei da gravitação universal e as três primeiras leis conhecidas como leis de Newton, né, que fundamentam toda a mecânica clássica. Além disso, ele construiu o primeiro telescópio refletor operacional, desenvolveu a teoria das cores baseada na observação que um prisma decompõe a luz branca em várias cores de espectro visível, formulou uma lei empírica do resfriamento e estudou a velocidade do som. Na matemática, Newton desenvolveu o cálculo diferencial integral, né? Principalmente o diferencial, em paralelo com Leibniz, desenvolveu teoria sobre série de potências, teorema binomial, né, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula, o método de Newton para a raiz de uma função, que é um método que dá toda a base para os métodos interativos utilizados em muitas áreas da ciência, né, principalmente depois do avanço dos computadores e um monte de outras coisas que foram desenvolvidas por Isaac Newton, né? Então, Isaac Newton, na verdade, era um gênio, né? Todas as suas ideias são estudadas até hoje, né? Em uma pesquisa promovida pela Royal Society, Newton foi considerado o cientista que causou mais impacto na história da ciência. Então não é brincadeira falar desse camarada, né? Isaac Newton era o cara, né? Bom, mas vamos ao que interessa nessa aula, né? Nós queremos falar do binômio, que recebe a homenagem aqui a Newton, por ter sido seu criador, binômio de Newton. Esse conteúdo é trabalhado no nível médio do ensino fundamental, ensino básico, né? E, na verdade, nós estamos falando o quê? De uma expressão como essa. Ou seja, o que é um binômio nesse caso? São dois termos que aparecem nessa expressão. Então, você pegar a soma de dois termos elevado a uma potência natural. Ok? Então, essa é a ideia do que nós chamamos de binômio, né? Esse n, que é a potência, tem que ser um número natural, e x e a podem ser quaisquer números reais, não necessariamente precisam ser naturais. Então, o que a gente objetiva na aula de hoje, nesta aula, né, pessoal, é encontrar o desenvolvimento dessa expressão de modo genérico, para qualquer valor de n, e encontrar algumas ideias do termo, de qualquer termo, né, um termo geral do binômio. Bom, a gente já fazia isso no ensino fundamental, né? Então, lá no ensino fundamental, a gente já estuda, por exemplo, o quadrado da soma, né? O que é o quadrado da soma? Você pega uma soma e eleva ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, os alunos ficam ali tentando decorar essa regrinha, né? Principalmente quando estão trabalhando com produtos notáveis. Também o cubo da soma, né? Já é um pouquinho maior, o cubo da soma é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Também o quadrado da diferença, que seria modificar esse sinal aqui dentro, e o cubo da diferença. Isso são atividades desenvolvidas durante o ensino fundamental e também durante o ensino médio, né? Bom, o nosso interesse é alterar essa potência para qualquer valor, tá certo? Então, desenvolver essa expressão para qualquer valor de n natural. Bom, então, primeiramente, o que é o binômio de Newton, né? O que é o teorema binomial, que é a grande sacada do Newton aqui. Newton mostrou que se você pegar uma soma e elevar a uma potência n qualquer natural, o resultado é todo esse treco. Bom, aqui difícil, né? Talvez olhando assim de primeira fique um pouquinho difícil de compreender. Se é um número binomial, né? N a zero, combinação de n a zero, x elevado a n, a elevado a zero. Não vou ficar lendo isso aqui porque é meio chato ficar lendo essa expressão. Vamos então tentar entender essa expressão com exemplos, tá? Nesta aula, pessoal, nós vamos fazer a demonstração desse resultado no final da aula. Então, nós vamos usar a seguinte estratégia. Vamos compreender o teorema,
com vários exemplos e a demonstração fica para o final. A gente acredita que isso facilita até mesmo na compreensão da demonstração. Tá? Bom, então vamos primeiro compreender o teorema binomial aqui, usando os binômios básicos do ensino fundamental. Bom, como é que a gente vai desenvolver o quadrado da soma usando aquela expressão de Newton? Bom, começa comigo aqui, mas vamos fazer o seguinte. Primeiro, a potência é 2, então nós vamos escrever todos os binomiais com o numerador 2. Então, o binomial 2, 0, vou dar um espaçozinho aqui, vou colocar aqui o binomial 2 e 1, vou dar mais um espaço, vou colocar o binomial 2 e 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos todos os binomiais com o numerador 2. Ok? É isso que aparece na expressão de todos os binomiais aqui, ó, né? Com o numerador igual a n, se vocês observarem, né? Então, aqui são todos os binomiais com o numerador igual a n. Vamos fazer isso para o binomial de numerador igual a 2. Em seguida, você vai pegar os termos que aparecem no binômio, nesse caso é x e y, e vai colocar aqui, ó, x e y, ok? Vai colocar x e y em todos eles. Fica mais fácil de memorizar fazendo dessa maneira. Bom, então, todos os termos dessa potência terão produtos com x e y, né? Só que a gente tem que definir aqui por onde a gente quer começar a potência maior, a potência do x ou a potência do y. No que a gente colocou aqui, a potência maior é no primeiro termo, então é no x, tá, ok? Então, significa que eu vou pegar essa potência 2 e vou colocar ela aqui no valor de x e vou decrescendo ela, 2, 1 e 0, ok? O y começa com 0, 1 e 2, o procedimento inverso. Um começa do maior para o menor, outro do menor para o maior. Pronto, está resolvido aqui o binômio de Newton. Tá, mas isso não parece nada com o quadrado da soma, né? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, vamos esperar daqui um pouquinho, ou vamos pensar no desenvolvimento do triângulo de Pascal aqui do lado. Ó. Vamos fazer aqui o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal facilitava o quê? O cálculo dos binomiais, né? Se você está assistindo essa aula antes de ter visto os números binomiais, assista a aula 5, né, a aula anterior, que você vai compreender o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o triângulo de Pascal começa com 1 e termina com 1, né? 1 e 1, 1, depois esse de cá é a soma desses dois, 1 mais 1 é 2 e termina com 1. O que é essa linha de cá, pessoal? Essa linha são todos os binomiais de numerador 2. Então, quer dizer, 2, 0 é 1. Então, isso aqui é 1 vezes x quadrado, y elevado a 0 é 1, mais o binomial 2, 1 é 2. Então, fica 2 vezes x vezes y, mais 2, 2 é 1. 1 vezes x elevado a 0, que é 1, y ao quadrado. Pronto, está resolvida a expressão. Então, primeira parte aqui, 1 vezes x quadrado vezes 1 dá x quadrado, né? E 2xy mais y ao quadrado. Então, que é exatamente o quadrado da soma mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é claro que alguém pode dizer, professor, óbvio, é muito mais fácil eu pegar x mais y e multiplicar por x mais y. Verdade? Fazer o chuveirinho, que é a distributividade da multiplicação em relação à adição. Entretanto, o que nós queremos aqui é achar uma forma geral para isso, né? Então, utilizar o binômio de Newton para qualquer potência de n, inclusive as maiores que 3. Bom, como é que seria aqui para o binômio com potência igual a 3? Então, vamos lá. O que você faz? Você começa e coloca todos os binomiais de numerador 3. Seria o quê? Seria o 3, 0, né? Depois 3, 1, depois 3, 2 e depois 3, 3. Coloca todos os produtos possíveis aqui. Então, seria x, y, né? X, y, que é o produto dos dois termos que aparecem aqui. Depois x, y e por fim x, y. E o que faz com as potências de x? Começa com 3 e vai decrescendo. 3, 2, 1, 0. Potência de y começa no 0 e vai aumentando. 0, 1, 2 e 3. Bom, o cálculo desses binomiais vocês podem fazer usando a fórmula do número binomial, né, que é a mesma fórmula da combinação, ou pode vir aqui e aumentar uma linha no triângulo de Pascal, que ficaria, ó, começa com 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3 e termina com 1. Então, o resultado desses binomiais são 1, 3, 3 e 1. Bom, aqui nós sempre ficamos com x elevado a 3 vezes y elevado a 0, que é 1. Aqui temos x ao quadrado vezes y. Aqui nós temos x vezes y ao quadrado. E, por fim, x elevado a 0 é 1, y ao cubo. Está feita a continha, então, do quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? É o do cubo da soma, melhor dizendo. É o cubo do primeiro, né? Mais 3 vezes o
primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Bom, então é uma maneira aqui rápida de você tentar memorizar, né, esse teorema aqui, que quando a gente olha tá feio, né, a notação, mas aqui com essa maneira você consegue fazer e memorizar rápido, né? Bom, vamos desenvolver então mais um pouquinho aqui. Então vamos lá. O que é o desenvolvimento da potência 4? Primeiro eu coloco todos os binomiais com o numerador 4. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e, por fim, 4, 4. Correto? Bom, coloco todos os produtos dos fatores x e y, que vão aparecer em todos os termos. Na demonstração isso fica bem justificado mais à frente, tá? Então isso vai aparecer em todos os termos. E, por fim, potência de x começa com o maior, 4, e vai decrescendo. 4, 3, 2, 1 e 0. Potência de y, 0, 1, 2, 3 e 4. Posso calcular esses binomiais fazendo os cálculos individuais, mas também posso usar o triângulo de Pascal, então, que é muito rápido. Ó. Começa com 1, termina com 1. 1 mais 1, 2, 1. 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. Essa é a linha que nos interessa, que é a linha que tem o numerador 4. Então, o resultado desses binomiais são 1, aqui fica x4 vezes 1, o segundo binomial é 4, né? Busca aqui, vezes x ao cubo vezes y, terceiro binomial é 6, vezes x quadrado y ao quadrado, mais 4, 3 a 3 é 4, vezes x, y ao cubo, mais 1 vezes 1 vezes y à quarta. Pronto, é só fazer essa continha e está desenvolvido o binômio. Você pode até ir direto, né, se você desejar. Por exemplo, x mais y elevado a 5. Você sabe que vai pegar os binomiais de numerador 5. Então, você vem aqui no triângulo de Pascal e começa. Ó, 1, 5, 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5 e termina com 1. Né? Então, você pode pegar direto esses valores. Vou colocar aqui, ó, 1, 5, 10, 10, 5 e 1. E colocar aqui os produtos de x com y. X mais y, x vezes y, x, y, x, y, x, y, mais x, y. Então você desenvolve uma potência dessa agora bem rápido. Porque aqui o x começa com 5 e vai baixando. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E o y começa com 0 e vai subindo. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como é que ficou aqui? Ora, y elevado a 0 é 1, ficamos com x elevado a 5. 5x à quarta y, né? Mais 10x ao cubo y ao quadrado, mais 10x ao quadrado y ao cubo, mais 5x y à quarta, mais y elevado a 5. Então, observe que se eu fosse fazer agora essa continha usando a distributividade, eu ia perder bastante tempo, já não seria tão fácil desenvolver essa relação, né? Bom, vamos fazer agora uma atividade trocando o sinal de mais para menos. O que muda se eu trocar o sinal de mais para menos, pessoal? Bom, o que é potência 4 aqui? Seriam todos os numeradores, binomiais de numeradores 4. Então, 4, 0, né? 4, 1, 4 e 2, 4 e 3 e, por fim, 4 e 4. Né? 4 e 4. Bom, o que acontece quando você tem um sinal de menos? A fórmula foi deduzida, né? A relação que nós colocamos aqui na nossa aula era deduzida com o sinal de mais. Então, você coloca aqui x e coloca menos y. Só isso. Né? Feito isso, você fez a correção. Tá ok? Então, aqui fica x vezes menos y em cada termo. Então, esse sinal de menos que aparece vem para o sinal do segundo termo. A mesma coisa aqui, x vezes menos y mais, né, x vezes menos y mais o outro e assim sucessivamente. Então, o fato de eu trocar o sinal de mais para um sinal de menos é só um rearranjo. Por quê? Porque eu posso escrever que x menos y elevado a 4 é a mesma coisa que x mais menos y elevado a 4.
correto? Então o segundo termo, na verdade, é menos y. Bom, o que é isso lá no triângulo de Pascal? Vamos pegar esses resultados, vamos fazer aqui o triângulo de Pascal no cantinho, né? Começa com 1, então 1, 2 e termina com 1, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1, e a linha 4 é 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, e 3 mais 1, 4 e termina com 1. Então essa linha 4 começa com 1, agora aqui fica vezes x vezes menos y. Ah, esquecemos das potências, né? X começa com 4, 3, 2, 1 e 0. O y começa com 0, vai subindo. 1, 2, 3 e 4. Né? Não pode esquecer disso. Então aqui ficaria x elevado a 4 menos y elevado a 0. O segundo termo aqui é 4, vezes x ao cubo vezes menos y, né? Mais o outro é 6, vezes x ao quadrado vezes menos y ao quadrado, né? O outro é 4, vezes x vezes menos y elevado a 3, mais o último que é 1 vezes x elevado a 0 vezes menos y elevado a 4. Bom, claro que aqui você tem que só desenvolver os sinais, né? Então aqui esse número elevado a 0 é 1, esse aqui elevado a 0 é 1, aqui fica x elevado a 4. Esse menos aqui com esse mais fica menos 4x ao cubo y. Agora, esse menos ao quadrado vai ficar mais, então esse sinal não vai afetar nada. Então aqui, na verdade, vai ficar com 6x ao quadrado, y ao quadrado. Esse menos ao cubo vai dar menos, então com esse mais fica menos. Então, na verdade, aqui não fica mais, fica menos 4x, y ao cubo. Aqui dá 1, então como menos elevado a 4 vai dar mais, aqui fica mais y elevado a 4. Bom, então é isso. Vamos agora fazer mais um aqui, começando com o numerador 6. Acho que a gente pode evitar essa primeira linha, fazendo direto o triângulo de Pascal. Vamos desenvolver o triângulo de Pascal até o numerador 6, né? Vamos fazer aqui no cantinho. Bom, como é que é? Começa com 1, né? Então, 1 em 1, 1, 2, 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1, linha 5, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, termina com 1. E a linha que interessa para a gente é essa, né? 1 mais 5, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 20 mais 5, 15, 5 mais 1, 6 e termina com 1. Então, toda essa linha eu vou usar no desenvolvimento do binômio. Então, vamos pegar ela aqui e colocar uns valores espaçados. Seria 1, 6, 15, 20, 15 de novo, 6 e 1. O que é isso? É o resultado de combinação de 6 a 0, 6 1 a 1, 6 2 a 2, assim sucessivamente. Em seguida, eu vou colocar o quê? O produto de x por menos y, porque o sinal agora é negativo, né? Então, aqui x vezes menos y. Né? X vezes menos y, mesma coisa para cá, x vezes menos y. O espaço ficou imprensado, mas vamos tentar ajustar em todos eles. Bom, em seguida as potências de x. Começa com 6 e vai diminuindo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E a potência do menos y vai começar com 0 e vai subindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E está desenvolvido e resolvido o problema dessa conta rapidamente. Bom, aqui dá 1, então isso aqui fica x elevado a 6. Esse sinal de menos vem para cá, fica menos 6x à quinta y. Esse sinal de menos ao quadrado vai ficar mais, então vai ficar mais 15x à quarta y ao quadrado, menos 20x ao cubo y ao cubo, mais 15x quadrado y à quarta. Você vai observando que os sinais de mais e de menos vão alternando, porque a hora o menos está elevado a ímpar, a hora está elevado a par. Então, como aqui foi mais, o outro é menos, né? Menos 6x ao quadrado y a 5 e
mais y elevado a 6, que é o resultado da última potência. Se você fosse fazer isso aqui no chuveirinho, né, iria levar bastante tempo. Sem contar que o desenvolvimento do binômio, mais à frente, quando a gente for estudar as distribuições binomiais, ele vai ser bastante útil, né? Bom, então espero que vocês tenham compreendido até aqui como desenvolver o binômio, né? A gente não demonstrou o teorema, está ensinando como aplicar o teorema. Eu acho que isso é razoável, muitas vezes, você aprender a usar um teorema, muitas vezes até mais importante do que a demonstração, né? Bom, ainda fizemos aqui mais duas aplicações, que é quando eu não tenho sinal de mais nem de menos, mas eu tenho aqui uma outra expressão. Então, não tem problema. Vamos pensar aqui agora, como aqui o numerador, a potência é 4, vamos fazer o triângulo de Pascal até a potência, até o numerador 4. 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1. Lembrando que se você não está compreendendo aqui o triângulo de Pascal, assista a aula 5, né, que é números binomiais. Lá nós vamos explicar em algum momento o triângulo de Pascal. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. Vamos fazer logo até o 5, porque vamos usar a última linha também. 1, 5, 10, 10, 5 e termina com 1. Bom, então nós vamos usar primeiro essa, né? Então aqui é 1, 4, 6, 4 e 1. E aqui nós vamos colocar x vezes 3y entre parênteses, pessoal. Ó. Vezes x, porque o segundo termo é 3y, né? Vezes 3y. Vezes x vezes 3y. Né? Vezes x vezes 3y. E, por fim, vezes x vezes 3y. Né? Então, desenvolvendo o binômio direto. Potências de x começam com 4 e vão diminuindo. 4, 3... 2, 1 e 0. Potência do segundo termo começam com 0 e vão subindo. 1, 2, 3 e 4. Bom, resultado então final seria, aqui dá 1, então ficaria x elevado a 4, mais 4x ao cubo, vamos resolver essa continha, vezes 3y, né? Mais 6x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, né? Mais 4x, 3 ao cubo, 27 vezes, né? Tudo vezes aqui. Vezes y. X elevado a 0 é 1, então aqui fica 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. Então fica 81, y à quarta. Depois você pode desenvolver um pouquinho mais, aqui as continhas, ficaria x à quarta, mais 4 vezes 3, 12x ao cubo y, né? Mais 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54, né? Então ficaria 54 x ao quadrado, y ao quadrado, mais 27 vezes 4. 27 vezes 4 é igual a 108. Então aqui nós teríamos 108 xy e, por fim, 81y ao elevado a 4, né? Então, está desenvolvido toda essa potência aqui também. E para finalizar, esse último. Olha, vamos pegar a última linha, então vamos começar com 1, né? 1. Vamos colocando aqui direto já. 1 vezes 1 elevado a 5 vezes menos x quadrado elevado a 0. Então, já estou começando colocando a potência de 5 no primeiro e a potência 0 no último. E vou decrescendo. Mais, próximo termo é o quê? 5 vezes 1 elevado a 4 vezes menos x quadrado elevado a 1. Vai subindo, baixando as potências do x e diminuindo e aumentando as do segundo termo, que é menos x quadrado, do 1 e do menos x quadrado. Mais, né? 10 vezes 1 elevado ao cubo vezes menos x ao quadrado elevado a 2, né? Mais 10 de novo, vezes 1 elevado ao quadrado vezes menos x quadrado elevado a 1. Mais 5 vezes 1 elevado a 1 vezes menos x quadrado elevado a 0. Mais 1 vezes 1 elevado a 0 vezes menos x quadrado, quase que não cabe aqui no nosso slide, né? Elevado a... acho que nós erramos aqui do menos x quadrado. 0, 1, 2, aqui era 3, né? Era para ir subindo. 3, 4 e 5. Não tem problema, a gente corrigiu, tá? Bom, então aqui observe que o resultado dessa conta dá 1, né?
Na outra conta aqui vai dar 1 também. Esse menos ao quadrado fica mais, então vai ficar 5x ao quadrado. Esse menos, na verdade aqui, desculpa, né, que é menos elevado a 1 dá menos, então que na verdade isso não é de mais, isso não é de menos, né? Uns pequenos errinhos aqui no sinal, mas a gente está corrigindo a tempo. Mais, aqui o menos ao quadrado de fora vai dar mais, então vai ficar mais 10x elevado a 2 vezes 2, 4, né? E vai alternar o sinal, né? Porque aqui a potência é ímpar, então vai ficar menos 10x elevado a 2 vezes 3, que é 6. O outro vai ser mais 5 vezes x elevado a 2 vezes 4, que é 8, né? Menos x elevado a 2 vezes 5, que é 10. Então é o desenvolvimento desse outro exemplo aí, já um pouquinho mais diferente dos iniciais. Bom, então até aqui nós só aplicamos o resultado, né, do teorema binomial. Bom, uma ideia também que é trabalhada, né, nesse nível é a ideia de você encontrar um termo específico do binômio de Newton, né? Então, como a gente sabe, o binômio é toda essa relação, essa fórmula extensa, né, mas que a gente espera que vocês tenham compreendido fazendo os exercícios anteriores. Mas a nossa ideia é, se eu quiser achar um termo específico, o que é um termo geral do binômio? O que a gente observa nesse binômio? Que todo termo tem essa cara, ó. Ou seja, a expressão é a mesma, né? Por isso que a gente conseguiu até memorizar rapidamente. Essa expressão, ela não se altera. O que altera são as variações que você tem aqui no P e nas potências do X e do A. Então, esse termo aqui para a gente vai chamar ele, vai definir ele de termo geral do binômio, tá bom? Ele vai representar para a gente qualquer um termo específico desta soma. A gente vai definir ele como termo geral do binômio. Claro que P aqui está variando de 0 até N, né? De 0, 1, 2 até N. Bom, então vejamos algumas aplicações do termo geral, né? Como é que a gente trabalha alguns exercícios envolvendo o termo geral. No desenvolvimento de x ao cubo mais 1 elevado a 6, qual é o coeficiente de x elevado a 9? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, que a potência é 6, portanto o n é 6, não tem dúvida de quem é o n. Como é que é a expressão do termo geral? Vamos lembrar aqui, o termo geral do binômio é np, tá? Vezes x elevado a n menos p, está no slide anterior, né? Vezes a elevado a p. Qualquer termo do desenvolvimento do binômio de Newton tem essa cara. Nós queremos achar a expressão x elevado a 9. Bom, então vamos primeiro observar o seguinte. Quando a gente pegar aqui os dois termos, que seria x ao cubo e 1, e jogarmos aqui dentro dessa expressão, como é que fica a cara dessa expressão? Essa expressão passa a ser uma combinação do n, que é 6, o p eu não sei quem é, vezes o x aqui não é x ao cubo, né? Então fica x ao cubo elevado a n menos p, ou seja, 6 menos p, vezes o a, que nesse caso é 1, então é 1 elevado ao p, que eu não sei quem é o p. Então observe que o termo geral desse binômio que nós estamos trabalhando nesse exercício é 6p vezes x elevado a quem? A 3 vezes 6 menos p. E 1 elevado a p é 1. Então, o termo geral é isso. Nós queremos achar o coeficiente de x elevado a 9. Bom, como eu quero achar o coeficiente de x elevado a 9, significa dizer que essa potência de cá, pessoal, essa potência aqui, ela tem que ser igual a 9. Então, eu vou pegar e vou forçar isso. 3 vezes 6 menos p tem que ser 9, porque é o meu interesse encontrar o coeficiente de x elevado a 9. Como aqui está multiplicando, vai dividindo, então você tem 6 menos p igual a 9 dividido para 3, que dá 3. Joga para cá, joga para lá, você fica com 6 menos 3 igual a p. Portanto, o p é igual a 3. Ou seja, se eu achei o p, eu achei todo o meu termo que eu quero encontrar. Então, joga o p aqui igual a 3, você vai ter o quê? Nessa expressão, você vai ter 6, 3 a 3, porque o p está valendo 3. X elevado a 3 elevado a 6 menos 3. E o resultado disso é combinação de 6, 3 a 3. É 6 fatorial, 3 fatorial e 3 fatorial, vezes x elevado a 9, que é exatamente o que nós queremos encontrar. O resultado dessa conta aqui, vocês já fizeram bastante, a gente pode colocar aqui direto, é 20. Então fica 20
x elevado a 9. Portanto, o coeficiente que a gente quer encontrar, que é o coeficiente de x elevado a 9, é igual a 20. Ok? Então, é isso aí. Então, aqui é um exercício que trabalha só com a ideia do termo geral, sem precisar você desenvolver o binômio. Tá, ok? Claro que você poderia ter desenvolvido o binômio e achado esse termo, mas aí daria mais trabalho. Bom, galera, dando continuidade, vamos fazer aqui mais uma atividade, mais um exercício, onde a gente aplica essa ideia do termo geral. Então, no desenvolvimento de 1 menos 3x² elevado a 6, qual é o coeficiente de x elevado a 6? Então, vamos lá, né? Como é que é a cara do termo geral que nós deduzimos? É NP, né? Combinação de NP, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p, isso para aquele binômio do tipo com x mais a elevado a n, né? Então, esse é o termo geral para esse binômio. Bom, mas nós queremos o binômio 1, né, menos 3x² elevado a 6, que na verdade isso é 1 mais, né, menos 3x², isso tudo elevado a 6. Percebe que esse menos não está elevado ao quadrado, tá? Bom, então como é que vai ser a cara do termo geral para esse binômio? O termo geral vai ser o n é 6, né? O n é 6. Então vai ficar 6, o p nós não sabemos quem é. O primeiro termo é 1, então vai ficar 1 elevado ao n menos p, 6 menos p, vezes o segundo termo aqui representado por a, na verdade é menos 3x ao quadrado, sem esse parênteses, né? Menos 3x ao quadrado, e isso tudo está elevado a p, que nós não sabemos quem é, né? Então, a cara do termo geral para nós aqui é combinação de 6p a p, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, e aqui nós vamos ter menos 3 elevado a p, vezes x elevado a 2 vezes p, ou seja, x elevado a 2p, né? Como nós queremos encontrar o coeficiente de x elevado a 6, então a gente quer que esse valor de 2p, né, a gente quer que 2p seja igual a 6, e, portanto, o p deve ser igual a 3. Né? Então, encontrando o p, a gente encontrou a cara do termo que a gente quer encontrar. Então, qual é esse termo? Combinação de 6, 3 a 3, vezes menos 3 elevado ao p, que é 3, vezes x elevado a 2 vezes o p, que dá 6. Né? E quanto que dá isso? Combinação de 6, 3 a 3, a gente já fez essa continha aí em algum momento, é 20. Menos 3 elevado a 3 dá menos 27, vezes x elevado a 6. Portanto, 20 vezes menos 27 vai dar menos 540, x elevado a 6. A pergunta é qual é o coeficiente de x elevado a 6. Portanto, o coeficiente de x elevado a 6 é menos 540. Então é isso aí. Vamos para mais uma atividade agora, só envolvendo a ideia do termo geral, que é a seguinte. Qual o termo independente de x no desenvolvimento de x menos 1 sobre x a 6? Então vamos lá de novo. O termo geral é n p a p, correto? Vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Isso para o binômio x mais a elevado a n, né? Então, para esse binômio, o termo geral é esse, só para a gente lembrar. No caso desse binômio, nós podemos escrever ele assim, isso é x mais menos 1 sobre x, correto? Elevado a 6. O que é o termo independente, pessoal? Normalmente a gente chama de termo independente aquele termo que não aparece a variável x, correto? Então, seria aquele termo que não tem o x, né? Qual o termo independente de x no desenvolvimento desse binômio? Então, vamos primeiro encontrar o termo geral para esse binômio, né? Bom, então o termo geral vai ser o n é 6, de novo o n é 6, não tem dúvida, porque é a potência aqui de fora. Então o termo geral, né? Como é o termo geral? O termo geral é 6, p a p, vezes x, que é x mesmo, porque é o primeiro termo, elevado a 6 menos p, e o a aqui, na verdade, é menos 1 sobre x. Então fica menos 1 sobre x elevado a p, né? Bom, vamos simplificar um pouco mais esse binômio, né? O resultado disso vai dar combinação de 6p a p, nós não sabemos quem é o p, vezes x elevado a 6 menos p, e aqui a gente pode inverter isso, né? Então isso aqui ficaria menos x elevado a menos p, né? Quando a gente inverter, eu troco o sinal do expoente.
Bom, o resultado disso é 6p vezes x elevado a 6 menos p. Esse sinal de menos eu vou destacar, vou colocar aqui menos 1 elevado a menos p, tá? Vezes x elevado a menos p. Bom, potências que têm a mesma base, a gente repete e somos expoentes, né? Então ficaria 6p vezes menos 1 elevado a menos p, e o x ficaria elevado a 6 menos p, menos p. Então isso vai dar 6 elevado a menos p, dá menos 2p, né? O que nós queremos? Nós queremos o termo independente de x. O termo independente de x é aquele termo que não vai aparecer o x, portanto a potência do x tem que ser igual a zero. Então o que a gente faz? Pega esse 6 menos 2p e força ele a ser zero, porque quando ele é zero o x some. E aí a gente vai ter 6 igual a 2p, portanto p igual a 3 de novo. Bom, então neste caso, né, a partir desse resultado de cá, o nosso termo é 6, 3 a 3, vezes menos 1 elevado a menos 3, vezes x elevado. Observe que aqui, quando p é 3, o resultado dessa conta é zero. E o x some, que era esse o nosso objetivo. Então, nós vamos ter 20, que é o resultado de combinação de 6, 3 a 3, já fizemos em slides anteriores. E menos 1 elevado a menos 3 é menos 1. E o x sumiu. Portanto, o resultado dessa conta é menos 20. No desenvolvimento desse termo, desse binômio, tem um termo que está sozinho lá, menos 20. Não aparece x nesse termo, tá ok? Então, vale aqui a dica, né? O termo independente de x significa que é o termo que não aparece x no desenvolvimento da expressão. Quando você achar o termo geral da sua maneira mais simplificada, e você quer o termo independente, você força a potência de x ser igual a zero, tá ok? Bom, e por fim, né, para a gente terminar essa primeira parte aqui das expressões, nós queremos o desenvolvimento de x mais a elevado a 8 em potência de expoente decrescente de x. Qual é o sexto termo, né? Aqui tem que tomar um cuidado quando eu pergunto qual é o sexto termo, né? Por quê? Porque quando a gente começa a desenvolver o binômio, vamos lembrar, a gente começa, no caso aqui, potência 8, a gente começaria do 8, 0. Né? Aí depois viria 8, 1, correto? 8, 2, 8, 3, 8, 4. Claro que eu não estou colocando aqui os demais, só para a gente destacar essa primeira parte. E depois 8, 5. Observe que, como eu começo a contar do zero, o sexto termo é o termo que começa com esse número binomial. Ok? Então tem que tomar esse cuidado. Então, como eu quero encontrar o sexto termo em ordem de potência decrescente de x, eu vou começar com esse binomial, correto? Vou colocar a expressão xa, o x, o a fica elevado a 5 e o x é elevado a 8 menos 5. Por quê? Porque o x começou aqui, ó, com potência 8, aí vem 8, né? 7, ficou x elevado a 8, x elevado a 7, x elevado a 6, x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, que é 8 menos 5. Então, o sexto termo, na verdade, tem essa cara, né? Bom, então a combinação de 8, 5 a 5, vamos fazer essa, a gente não fez, né, nos slides anteriores. 8 para 5 dá 3. Aqui nós ficamos com x elevado a 3 e a elevado a 5. O resultado disso é, desenvolvendo aqui o fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre o 5 fatorial e o 3 fatorial, que é 3 vezes 2, esse cancela esse, o 6 cancela o 3 vezes 2, isso tudo vezes x ao cubo vezes a elevado a 5. Então, 8 vezes 7, 56, então o resultado disso é 56 vezes x ao cubo a elevado a 5, seria o sexto termo. Então, cuidado quando eu peço o sexto termo, é que eu estou começando a contar do binomial, do numerador do binomial zero, né? Binomial com denominador igual a zero. Então, como eu comecei a contar do zero, eu acabo no binomial com denominador igual a 5. Tá? Então, esse é o cuidado nesse tipo de situação. Bom, feito toda essa ideia anterior, ou seja, a gente compreendeu como é que aplicou o teorema, isso é uma boa estratégia, a gente primeiro compreender como é que o teorema é aplicado, depois a gente fazer a demonstração. Isso tende a facilitar até a compreensão da demonstração. Bom, a gente vai fazer a demonstração do binômio de Newton, vai tentar aqui achar um procedimento lógico, né? Ou seja, a gente quer demonstrar matematicamente. Você está estudando para o ensino médio aí, você pode até não ver essa parte, se desejar, mas também, se desejar, dá para entender apenas com os conceitos de combinação, tá?
Isso para alunos do ensino médio. Para aqueles alunos que estão no nível superior, matemática, é bom dar uma olhadinha aqui nos detalhes, tá? Então a gente vai tentar entender a lógica para um caso mais particular, um caso específico. X mais A elevado a 3. Observe que isso é x mais A, né, vezes x mais A, vezes x mais A, correto? Bom, pela distributividade, o que acontece nessa distributividade? Que todo mundo fica multiplicando por todo mundo aqui, né? Então a gente poderia até pensar nesse produto aqui e representar numa árvore. Vamos representar aqui numa árvore. No primeiro momento, a gente tem o x e o A. Observe que na primeira multiplicação esse x multiplica os dois de lá. Então, na verdade, esse primeiro x ele vai multiplicar o x, como também vai multiplicar o A, e o A também vai multiplicar o x, como também vai multiplicar o A. E isso no primeiro produto, né? O x multiplica x multiplica A e assim por diante. Em seguida, o resultado desse produto vai multiplicar todo mundo do outro parênteses. Então, significa que esse resultado de cá vai multiplicar também o x, também vai multiplicar o A. Vai multiplicar o x e o A. E assim por diante. Ou seja, aqui nós temos os produtos finais. O que é um dos produtos? Seria x vezes x vezes x. O outro produto é o que, pessoal? X vezes A. O outro, x vezes A vezes x. Depois, x vezes A vezes A. Depois, A vezes x. Depois, A vezes x vezes A. Depois, A vezes x. E depois, A vezes A vezes A. Então, a gente observa algumas coisas aqui no desenvolvimento desse binômio. Primeiro, ó, primeira coisa. Nesse binômio, tem uma hora que vai aparecer x ao cubo. Tá certo? E o que seria aparecer x ao cubo? Seria aparecer 3 vezes o x e nenhuma vez o A. Correto? Então, primeira situação. Nossa, quantas vezes x ao cubo aparece, né? Segunda situação é, vai aparecer x ao quadrado e, obviamente, quando aparecer x ao quadrado, vai ter que aparecer o A uma vez. Então, a outra pergunta é, quantas vezes isso aparece? Terceiro, tem uma hora que vai aparecer só o x e o A ao quadrado, né? Quantas vezes isso aparece? E, por fim, tem um momento em que vai aparecer somente o A ao cubo e o x desapareceu. Ok? Então, a gente vai tentar encontrar agora quantas vezes, por exemplo, essa potência x ao quadrado A aparece. E vamos tentar padronizar isso, né, de alguma maneira que a gente possa deduzir o teorema. Então, primeiro, eu quero que o x apareça 2 vezes. Significa que o A vai aparecer uma única vez. Tá certo? Então, vamos pensar assim. Como o x vai aparecer 2 vezes, o A vai aparecer uma única vez. Então, o número de vezes que isso pode acontecer é como se você tivesse assim, ó, x vezes A, e no final, o que você quer saber é quantas trocas de posição você pode fazer aqui. Ora, isso é uma permutação de 3 elementos com 2 repetições e uma repetição. Correto? 2 repetições do x e uma repetição do A. Isso, na verdade, é 3 fatorial sobre 2 fatorial e 1 fatorial. Então, se você observar, isso também pode ser escrito como sendo o binomial 3, 1 a 1. Eu vou deixar 3, 1 a 1 para frisar em termos do A. Como eu quero que o A apareça uma única vez e eu tenho 3 posições, isso é uma combinação de 3, 1 a 1. Ok? Aqui eu quero que o A apareça 2 vezes o x só 1, então isso aqui, pela mesma lógica, é uma combinação de 3, 2 a 2. O A vai aparecer 2 vezes. Como eu quero que o A apareça 3 vezes, das 3 vagas que eu teria, porque cada termo do binômio tem 3 vagas. Das 3 vagas que eu tenho disponíveis, eu quero todas para o A. Então, é uma combinação de 3, 3 a 3. O A vai preencher as 3 casas. E nesse momento que eu teria as 3 vagas aqui, nenhuma do A. Então, é uma combinação de 3, 0 a 0. Bom, por que a gente fez assim? Porque aí a gente conseguiu padronizar. Né? 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2, 3, 3 a 3. Então, significa, esse termo ele vai aparecer no binômio quantas vezes? Combinação de 3, 0 a 0, que é 1. Né? É 1. Então, aqui é o número de vezes que esse termo aparece no binômio. Então, é o quê? 3, 0 a 0 vezes x ao cubo. Quantas vezes esse termo aparece no binômio? Combinação de 3, 1 a 1. Vezes x quadrado A. Quantas vezes esse termo aparece no binômio? Combinação de 3, 2 a 2, vezes x a ao quadrado. Quantas vezes esse termo aparece no binômio? Combinação de 3, 3 a 3, vezes a ao cubo. Então, essa é a ideia que a gente fez aqui para esse caso específico, né? É o que a gente vai fazer para demonstrar o teorema geral, tá? Que pode ser, a gente não vai querer fazer uma árvore genérica, né? A gente vai querer compreender dessa maneira. Então, só para você observar aqui, ó, x quadrado A, ó, apareceu aqui xxa. Onde mais? Apareceu aqui que seria a troca de posição, apenas uma permutação da primeira,
né? Apareceu onde mais? Apareceu aqui também, que é a XX. Quantas vezes deu isso? 1, 2, 3. É onde o x apareceu multiplicando o x 2 vezes, né? E a combinação de 3, 1 a 1 é quanto? É 3, que é exatamente o número de vezes que isso aconteceu. A mesma coisa acontece para o outro. Bom, pessoal, então, no desenvolvimento de x mais a elevado a n, o que acontece? O x elevado a n, ele aparece quantas vezes? Né? Nessa expressão. X elevado a n aparece quantas vezes? É a pergunta que nós fazemos. Então, nós vamos tentar padronizar. Tá? O que acontece? A gente sabe que isso aqui é a multiplicação de x mais a vezes x mais a. Isso quantas vezes? N vezes. Então, você vai estar cheio de produtos de cada um desses elementos possíveis. Né? Como eu quero x elevado a n, cada termo, se eu fosse desenvolver sem juntar os termos, eu teria cada termo com 1, 2, 3, n espaçozinhos aqui a serem preenchidos, correto? E eu quero que o x ocupe todos esses espaços. Né? Ora, se o x vai ocupar todos esses espaços, o termo a não vai ocupar nenhum. Então, essa aqui seria uma combinação de n, 0 a 0. Ok? E vamos lá para outra situação, que seria o xn menos 1 vezes a, que é o outro termo, ele aparece quantas vezes? Quantas vezes, né? Bom, de novo, nesse caso eu teria 1, 2, 3, e aqui n espaços, e eu teria o x aparecendo aqui, sei lá, n menos 1 vezes, mas o a aparece em alguma vez. Só que esse a pode trocar de posição com a galera que está aqui. Então a gente poderia pensar assim, ó, o a vai ocupar um desses espaços, eu tenho n espaços disponíveis para que o a ocupe. De quantas maneiras isso pode acontecer? Combinação de n 1 a 1. Então esse termo aparece no binômio combinação de n uma vez. E você vai repetindo esse procedimento, né? Por exemplo, o termo x elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado. Vai aparecer quantas vezes? Ora, você quer, nesse caso, você quer duas vezes o a aparecendo, digamos que fosse aqui, e x e x nas demais. Ora, então dos n espaços disponíveis, você quer ocupar 2 espaços com a, combinação de n 2 a 2. E isso você vai fazendo para os demais, né? O x elevado a n menos 3 vezes a elevado a 3. Nesse caso, você quer que o a apareça 3 vezes e, obviamente, que os outros espaços sejam ocupados por x. Então, aqui é uma combinação de n, 3 a 3. Bom, fazendo isso repetidas vezes, vai ter um momento em que o a vai aparecer n vezes. Quantas vezes esse termo vai aparecer? Ora, nesse caso, né, você deseja que todas as casinhas aqui sejam preenchidas somente pelo termo a. Portanto, aqui é uma combinação de n a n. Dos n espaços, você quer escolher n para colocar os a. Então, de modo geral, o que a gente viu? A gente viu que o termo x elevado a n aparece no binômio uma vez, que é a combinação de n 0 a 0. A gente viu que o termo x elevado a n menos 1 vezes a aparece no binômio, combinação de n uma vez. A gente viu que o termo x elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado aparece no binômio do desenvolvimento, combinação de n duas vezes. E assim, sucessivamente, até você chegar no termo x vezes a elevado a n menos 1, que aqui o a aparece, esse termo aparece no binômio, combinação de n menos 1 vezes. E, por fim, o último termo, que seria a elevado a n, aparece no binômio, combinação de n vezes. Né? Então, que é exatamente, né, o desenvolvimento do binômio x mais a elevado a n, exatamente o que Newton demonstrou. Então, aqui é demonstração do binômio de Newton. Tá? Então, essa parte é mais para conhecimento, para vocês frisarem. Né? É importante primeiro saber aplicar os resultados e depois compreender essa demonstração também, acho que é interessante. Espero que vocês tenham compreendido aí, galera, e até a nossa próxima aula.